Estamos começando mais um episódio do TheCast. Como sempre, eu aqui ao lado da minha amada esposa Renata. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do TheCast. Que massa! É porque ela faz o range, um papo de arquitetura e engenharia, aí fica meio confuso, né? Estamos no TheCast, beleza? Beleza. E o convidado de hoje, amor? E hoje estamos aqui com Henrique Ramos, que, diga-se de passagem, Henrique, era para você estar no Range Podcast, mas tudo bem. Mas eu já disse que ele vai. Hoje é no TheCast e depois vai ser no Range. Então, seja bem-vindo, Henrique, ao nosso podcast. Obrigado. Henrique, bem-vindo ao nosso TheCast. Um prazer tê-lo aqui no nosso episódio. Prazer é meu, né? Muito bom. Até porque eu tô quase como em casa aqui, né? Quase não. De isobloco. Isso, gente. Na abertura, amor, deixa eu fazer logo as vezes, que isso é um convidado diferenciado, é um convidado especial. De fato, ele está em casa. Esse estúdio novo, onde aqui estamos, no Polo Tecnológico em Alagoas, ele tem a participação efetiva do negócio, o qual vai ser falado aqui pelo CEO da Isobloco, que é um material diferenciado. No decorrer do episódio, vocês vão entender o que é. Não é isso, meu amor? Isso mesmo. E o Henrique, ele é engenheiro mecânico e CEO da Isobloco, como falamos falamos agora há pouco. Henrique, eu queria começar com o que é a Isobloco. Eu queria que você deixasse aqui claro para a gente, né? Que a gente fala de largada. De largado. Então, quem é a Isobloco ou o que é a Isobloco? A Isobloco, né, ela é... Como diz no mundo das startups, a gente tem uma Construtec, né? A gente tem uma startup no ramo de construção civil, mas também às vezes é visto como uma Inditec, porque é do ramo industrial. E a gente fornece ao mercado, né, um concreto, né, termoacústico, né, leve, um concreto celular, que a gente trabalhou essa tecnologia com tecnologia própria. E a gente vem transformando o modo de construir e habitar. Né? A gente vem levando a sustentabilidade com a inovação para a construção civil e sempre preocupados, né, com a qualidade de vida das pessoas, por isso a característica térmica acústica, né, e preservando o meio ambiente. Então, em resumo, a Isobloco ela é isso, né, uma indústria sustentável, né, que trabalha, né, com concreto especial na construção civil. Ô, Henrique, você falou aí que é concreto, tá? Então, concreto, a gente que é da engenharia costuma imaginar vigas, pilares, né? Aqueles elementos estruturais. No caso da Isobloco, quando você fala que é um concreto, seria algum elemento estrutural? O que seria o Isobloco? Hoje, a Isobloco faz maioritariamente um concreto de resistência para fazer paredes, para fazer pré-moldados, né? Paredes, laje. E a gente vem trabalhando esse concreto, aumentando a resistência dele, porque, de modo geral, né, no mercado, um concreto leve, né, como você disse, né, não tem capacidade estrutural. Então, não é o nosso caso. O Isobloco não teria... Não, a gente tem capacidade estrutural. Tá. A gente vem elevando essa capacidade estrutural para chegar a vir a... Porque é aquela coisa, a Isobloco ela tem o produto para fazer tudo. Então, a partir do momento em que a gente tem um concreto com uma resistência mais alta, por exemplo, 30 MPa, aí você consegue fazer toda a parede. Então, você não precisa estar fazendo elemento estrutural. Você já vai fazendo como aquelas construções de enchimento de forma. Né? Como foi feito ali no Vergel, por exemplo. Né? Um exemplo disso assim, que o pessoal vem falando muito aqui em Maceió. Então, aquele tipo de concreto, a Isobloco ela já consegue fornecer para aquela altura, né? Que vai em torno de 15 a 20 MPa. Hoje a gente vem no desafio de chegar aos 30 MPa, que aí a gente vai poder fornecer para grandes altitudes aí de construção, né? Muito bom. Eu gostaria de fazer até mais uma nota de esclarecimento no que diz respeito à presença do Henrique Ramos aqui e da Isobloco. Especialmente no quesito da acústica, né, Natinha? Quando nós viemos aqui para o Polo Tecnológico, nós precisávamos montar um estúdio à altura, inclusive preservando a questão do som envolvendo a acústica. E aí foi feito um estudo, e tivemos algumas pessoas, alguns profissionais, né, Natinha?
E foi descoberto a Isobloco. Aqui em um evento a gente conheceu o Henrique, e daqui a pouco a gente conheceu a Isobloco, enfim. Nesse estudo resultou a possibilidade e a capacidade da Isobloco participar desse projeto, entrando com os blocos, inclusive na comprovação da acústica, que é o que aqui está acontecendo. Estamos aqui numa estrutura totalmente preparada. Toda essa estrutura aqui foi feita com a Isobloco, os blocos da Isobloco, e tem nos atendido, estamos muito contentes. E aí a gente tem a Isobloco como parceiro fiel aí por toda a vida, porque a construção está implementada. De modo que, resumindo, o item que a nós mais interessa, e aqui estamos mais ressaltando, é a acústica. Obviamente que o Henrique vai falar de todas as outras características, né? Então eu faço a pergunta básica, Henrique, para que você chegasse, para que a Isobloco chegasse nessa conclusão de que o seu produto ele atendesse essa parte da acústica, mais precisamente, como aconteceu para que hoje você atenda essa parte da acústica? Isso é um pouco assim, vai muito contra a lei da física, né? Ou seja, a lei da massa, porque diz que quanto mais denso, mais acústica você tem. Então, no caso, o nosso bloco, né, o nosso concreto, ele tem uma densidade muito baixa, ou seja, muito mais baixa do que o concreto de alta densidade. A gente trabalha com 800, 850 quilos por metro cúbico, né? Então, é uma densidade muito baixa para uma capacidade acústica muito alta. Então, a gente conseguiu isso, né? Eu digo aí, a proeza e o grande diferencial nosso nessa parte de acústica é justamente a gente encontrou o equilíbrio perfeito entre o tamanho da bolha, né? Hoje a gente trabalha com bolhas muito pequenas, nano, micro, submicro bolhas. A gente reduziu muito o tamanho da bolha, a geração de bolha, a gente controla muito isso, o know-how da gente vai muito ligado a essa geração de bolha, que é aquilo que quase ninguém consegue, é fazer esse controle com muita acuracidade dessa bolha, dessa formação, desse processo de formação e também da injeção da bolha na massa do concreto. Então, o que acontece? Esse equilíbrio vai acabar respondendo a pergunta, né? Quanto que eu preciso de bolhas para isolar os vazios que existem, por exemplo, em 1 metro cúbico de concreto? Então, a gente foi atrás de resolver essa pergunta. E aí a gente conseguiu chegar numa equação de um equilíbrio em que nem eu preciso ter um bloco com a densidade tão baixa, por exemplo, 550, 650 quilos por metro cúbico, ele fica super leve. Mas para que tanta leveza, né, se às vezes você não consegue atingir outros desempenhos, como por exemplo da acústica? Então aí a gente conseguiu, né, criar, vamos dizer aí, uma esponja um pouco mais pesada, mas com bolhas tão pequenas que o ar, nem o ar, nem o som, nem a temperatura passam por ali, porque ele cria um vácuo, né, naquele espaço vazio, aquela bolha. Ela vai no lugar e ela ali faz um vácuo, ela preenche. Né? Eliminando todos os vazios exato. Que pudesse causar. E como ela não é grande, ela não fica procurando o espaço dela, ela se aloja. Né? Esse é um comportamento que a gente verificou, ou seja, a bolha, quando a gente mistura, ela vai se alojando porque ela é bem pequenininha. Entendi. Ô Henrique, e fora a acústica, né, como a gente falou aqui, que foi utilizada aqui no nosso estúdio, qual seria mais as outras características que a Isobloco fornece para o consumidor final? Outras soluções. Aí tem a parte do isolamento térmico, né, que é sensacional, é realmente muito bom. Né, você consegue ter, na sua casa, você vai ter sempre uma temperatura ambiente. Então, acaba reduzindo o custo também, né, de energia, porque você consegue uma eficiência energética maior. Tem também a capacidade de corta-fogo. Então, aqui também é 4 horas de corta-fogo. Então, se houver um incêndio, não vai atingir as outras salas aqui do polo. Ô, Henrique, explica um pouco essa parte da eficiência energética. Explica um pouco isso para a gente. Tá.
A eficiência energética, quando você procura, a partir do momento em que você quer ter eficiência energética na sua habitação, na sua edificação como um todo, você vai procurar, normalmente, placas fotovoltaicas. Então, você vai fazer um projeto de acordo com aquilo que você consome. Lógico, se você tem uma edificação que não tem eficiência energética, você vai gastar muito mais no projeto de painéis fotovoltaicos do que você gastaria numa habitação com eficiência energética. E o isobloco seria como? Não, com isobloco não é que você vai gastar metade, mas você gasta aí em torno de 30% a 40% menos painéis fotovoltaicos, né, para poder atingir a mesma eficiência energética de que uma habitação convencional de tijolo, chapisco e reboco. Tá. Então, você vai ter um projeto também otimizado, né? E outra, você vai chegar muito mais rápido a zero, né, consumo de energia. Eu tive a oportunidade de conhecer o parque industrial lá, as instalações da indústria da Isobloco. E fiquei realmente encantado. Obviamente, eu não sou expert no assunto, então facilmente a gente se admira também com, né, mas estava até acompanhado, né, com a engenheira também, a Laiane, e a gente pôde observar todo o processo produtivo, as etapas por onde passam né, a chegada da matéria-prima, enfim, e até a demonstração. E aí achei interessante. Ainda hoje eu tenho um vídeo que eu filmei na hora, onde o Henrique, ele mostrando a questão do corta-fogo, né? Da temperatura, né? Fala um pouco sobre essa qualidade também, inclusive você até citou já aqui, mas de forma um pouco mais detalhada. Como se chegou a esse ponto também de que essas bolhas, posso assim chamar, elas não sejam atingidas, e até o aquecimento, porque você demorou um pouco com o fogo voltado para o bloco e o outro lado não esquentou. A que se deve isso? Aí é a característica do próprio concreto, né? Então é o conjunto, né? Aí não é só a bolha. A característica corta-fogo está na formulação, né, e na aditivação, né, do concreto. E aí, lógico, a questão das bolhas, né, esse vácuo que fica ali dentro da matéria sólida, né, preenchido por essas bolhas, ele ajuda um pouco na questão do corta-fogo, mas não é a bolha, e é realmente a formulação da gente. Então, hoje, você viu ali, né? A gente sempre faz, quem vai visitar a fábrica, a gente sempre coloca, porque tem sempre um impacto muito grande, né? Você coloca ali, mede, dá 1000 graus de um lado, e do outro lado você coloca a mão, com 10 centímetros de espessura, né? Interessante. E realmente, assim, tem um teste, né, que é o corta-fogo, e a gente faz sempre lá na fábrica para conferir, sempre que a gente melhora a formulação, que é uma coisa também que a Isobloco tem de mim, sempre melhorando, porque tudo é passível de melhoria. Então, desde o início, todo ano, a gente tem que melhorar alguma coisa na nossa formulação, né? A gente tem que evoluir alguma coisa. E esse ano agora a gente evoluiu muito nessa questão também corta-fogo. Então, a gente foi para uma formulação que garantidamente ela aguenta 6 horas de corta-fogo. Então, é bem surpreendente para quem é da área você ver um bloco, né? Uma parede de 10 centímetros de espessura aguentar até 6 horas. A gente aguenta 4 horas e o produto da gente, ele fica com as características de reaproveitamento. Isso a gente fazendo um teste que é muito mais rigoroso, que é um teste num capela, né? Você faz uma capelinha ali e joga o fogo direto, né, na parede. E no caso dos laudos de laboratório, o fogo ele não vai direto, ele vai assim, né, na perpendicular à parede. Então, a gente faz direto. E aí, esse teste é muito mais rigoroso, né? E a gente depois verifica o que aconteceu com o bloco. Se ele, ou seja, perfurando mesmo, né, a parede, para ver o quanto que ela perfura, né, ou seja, o quanto que danificou daquele material. Então, normalmente, essa formulação nova, ela perfura em torno de 1 centímetro. Então, para 10, então você ainda teria possibilidade de reaproveitar aquela parede. 6 horas não, a gente conferiu 6 horas, e 6 horas fica danificado totalmente, aí teria que demolir e fazer novamente. Ô Henrique, seus blocos padrões são de 10 centímetros
Existe diferença para blocos externos, blocos internos, Tem. blocos para áreas molhadas, como banheiros? Existe diferenças para esse estilo? Aí, no caso aí, a parte de área molhada, ou seja, todo o concreto da gente, ele é 100% estanque, né? E ele é anti-umidade e anti-mofo. Então, essa é outra característica, né? Que vem trazer a questão da qualidade de vida também, a saúde, né, dentro de casa. Então, quem se preocupa com isso, né, de não ter aquelas paredes estouradas, ter o mofo dentro de casa, ou quem faz uma casa de praia, viaja, chega, depois está tudo mofado, travesseiro, Com a lençol, isobloco tá elimina... Não, totalmente. Fica a casa sempre sequinha, né, mantém sempre a umidade relativa do ar equilibrada. Certo. Então, a parte de área molhada, área seca, não há distinção. Você vai usar todos os blocos para a casa toda, tanto faz. Qualquer divisória usa o mesmo bloco. E para a parte externa? Aí interna e externa, né? A externa, a gente aí recomenda a partir de 10 centímetros. A gente de padrão, a gente tem 10 e 14, né? Externo. A interna, a gente tem 7 e 9. Tá. É o padrão, mas a gente consegue, por encomenda, fazer espessuras diferentes, né? Esse é o padrão que a gente tem. Você falou a título aí de manifestações patológicas, né? A ausência dessa parte de fungos, né? De umidade. E a parte de fissuras, Henrique? O que é que você me fala sobre fissuras, que geralmente é comum a gente ver, né? Seja em blocos cerâmicos, em blocos de gesso, é comum a gente ver fissuras. A título da isobloco, é comum também aparecer fissuras? Né? Não é comum. Eu posso dizer assim, não porque eu sou CEO da isobloco, mas porque eu tive anos, né? Eu sou especialista utilizando, por exemplo, bloco de gesso, tijolo, drywall, por exemplo. Então, eu sei que esses sistemas, né, até o light steel frame, tem patologias que são muito difíceis de resolver. Por exemplo, o light steel frame, em determinadas situações, se ele abrir fissura, você não consegue resolver. Recuperar, né? Não tem como recuperar. Você vai ter que destruir tudo e fazer novamente. O tijolo, que é comum entre o nosso dia a dia, você hoje tem especialistas de patologia em tijolo. Então, se não fosse um sistema com muita patologia, você não tinha especialista na área, né? Então, na isobloco, isso foi uma preocupação. E ainda não deixa de ser, porque a gente está sempre aprendendo, né? Hoje eu tenho, né, 47 e eu olho assim que eu não sei nada. Eu quero olhar sempre que eu não sei nada, né? Para poder sempre aprender, porque a gente vai sempre se deparar com alguma situação que vai fazer com que a gente tome alguma ação de melhoria. Agora, em modo geral, a gente tem um sistema de prevenção de patologias. Então, você tem que seguir algumas regras que tem no nosso manual. São coisas simples, utilização de algumas telas em alguns locais. Você faz corte para tubulação, aí você tem que colocar a tela de fibra, né, por cima. Vão de porta e janela, você tem que colocar, né? Então, assim, são coisas que você pode me perguntar, Henrique, mas e se não colocar, vai ter? Não quer dizer que vai ter, mas tem um potencial de ter. Por exemplo, se colocar, vai evitar que tenha? Vai evitar. Garantidamente vai 100%. evitar. 100%. Todos os clientes da gente que seguiram o manual à risca, né? E não é nada do outro mundo. A gente não está falando de nada do outro mundo, está falando de coisas simples. Só né? no momento da execução, né? Exatamente. Você, por exemplo, e são coisas que às vezes você já tem na própria construção convencional. Por exemplo, você vai fazer uma ligação da parede com a estrutura. Você usa a tela metálica, então você também usa a nossa tela metálica. Você vai fazer uma fachada e você vai fazer a ligação da viga com a parede da gente. Então, você coloca a tela metálica também e vem com, quando é o reboco, você vem com chapisco e reboco, quando alguém quer fazer a fachada, com chapisco e reboco. Então, você coloca a tela. Agora, tem gente que coloca a tela, tem gente que não coloca a tela, assim como acontece com o tijolo, né? Então, assim, é lógico que pode vir a acontecer. No nosso sistema, por ele ser mais leve, né, ele é menos suscetível a esses balanços, né, que vão causar as trincas. O que às vezes pode acontecer são aquelas microfissuras, que às vezes assim
a essa distância que eu estou aqui, sei lá, 2 metros da parede, você não vê. Você não consegue ver. Você vai ver quando você vai chegar muito próximo, né? Ô, Henrique, e é comum a gente ver na obra, por exemplo, a gente mistura, tipo, algumas paredes com blocos cerâmicos e paredes com blocos de gesso. Sim. Pode fazer a mesma coisa com isobloco? Pode. Eu posso colocar alvenaria de blocos cerâmicos e isobloco, ou alvenarias de bloco de gesso e isobloco? Eu posso fazer essa mistura de materiais? Eu trabalhei muito com misturas de materiais antes de eu fundar a Isobloco, né? Então eu sempre soube mexer muito bem, ou seja, eu cheguei a misturar drywall, bloco de gesso e tijolo, né? Dentro do mesmo ambiente. Então, o cuidado que você tem que ter é justamente como você faz a ligação de uma parede com a outra, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma parede de drywall e vai chegar com a parede de isobloco, né? Então, você aí tem que colocar a parede de isobloco na de drywall, aonde você consiga fixar aquela tela, onde tenha um montante, né? Então, se tiver aquele montante, você consegue lá colocar a tela, né? Aquela tela metálica, né? Galvanizada. Enfim, é possível fazer com cuidados. Aí, nesses casos específicos, aí eu sempre recomendo que a pessoa entre em contato com a nossa equipe técnica, né? Porque aí são casos específicos que a gente não prevê, às vezes, no manual, né? Uma situação como essa, e aí a gente vai conseguir dar uma resposta. A gente falou de possíveis manifestações patológicas com umidade e fissuras. Aí eu lhe pergunto, o que é mais comum acontecer a título de manifestações patológicas nessas paredes de isobloco? Tirando essas duas. Falar a verdade, assim, a maior patologia que a gente tem é, às vezes, o pessoal não seguir o manual. Não, é uma patologia de não olhar o manual. A gente tem essa patologia. Até eu tenho, às vezes, essa patologia. A gente compra alguma coisa e não olha o manual, ler, né? E já vai fazendo a ligação dos fios e depois dá problema. Mas a verdade é essa, assim, a gente... É como eu digo, a gente se preocupou muito. Então, é assim... não quer dizer que às vezes não surja alguma situação, né, numa determinada construção específica, né? Eu vou dar um exemplo aí, uma coisa que saiu muito fora do comum, né? Um cliente que ele quis fazer isobloco, né? Mas ele queria uma contraparede interna porque ele queria ter acesso a... Ele não queria que as tubulações ficassem dentro da parede, queria que ficasse ali num vazio, né? Tá. Então, foi feita a parede de isobloco com uma outra parede interna de um outro material. Então, nessa ligação de uma com a outra, na parte de janela, porta, aconteceram fissuras, porque você aí tinha o quê? Duas paredes engastadas uma na outra, que foi o que foi feito. O que acontece? Não era para ter engastado a parede uma na outra. Então, o pessoal pensou, não, a gente vai chumbar o elemento dessa parede com a parede de isobloco e aí, teoricamente, não vai ter problema. Aí foi que teve problema, porque como o nosso material ele tem uma dilatação muito baixa, né, e o outro tem uma dilatação alta, então o que é que acontece? Esse trabalhar de dilatação e, às vezes, de movimentação acabou gerando, né, pequenas ali fissuras que a gente conseguiu resolver antes de aplicar o revestimento, né? Entendi. O Henrique, e após a entrega desse imóvel, né, com a utilização do isobloco, a parte de uso e manutenção, tá? O que é mais comum dos usuários fazer que pode provocar algum dano a esse material? É justamente como a gente trabalha com uma parede acabada, né? Ou seja, o material da gente, você pode usar um chapisco e reboco, mas a gente vendo o isobloco, ele elimina chapisco e reboco. Então, ele é como uma parede de drywall, por exemplo, ou como um bloco de gesso nesse âmbito aí. Então, se você vier com uma rede talhadeira, vai causar fissura, né? Então, a pessoa não está vendo na hora, porque eu estou dando a pancada num determinado local e, às vezes, a fissura vai fazer na união da parede de uma com a outra, né? Então, aí depois o cara quebrou aqui e aí depois, eita, apareceu aqui uma fissura.
né? A gente, sim, o que é que foi feito aqui? Aí vai logo procurar. É quando vê um acumulado muito grande de tomada e tal. E aí, não andaram quebrando aqui? Foi e tal. Pois é, tá vendo aí? Aí vamos lá, aqui nessa nossa sala é tudo isobloco. Aí eu quero botar aqui um quadro. Sim, você Posso perfurar com pode, a broca? normal. Existe alguma bucha específica? Existe. A gente usa o mesmo tipo de bucha que é usado no drywall. A gente tem até no manual. Então, por exemplo, se você vai usar um quadro, tem uma bucha própria que ela tem um formato de parafuso, por exemplo, que você você mesmo chega, faz um furinho ali com prego, alguma coisa assim, só para abrir a posição que você quer. Você vem com essa bucha, que ela tem um formato de parafuso, e você com a chave de fenda vai entrando, rosqueando na parede, e aí depois vem com o parafuso, aí o parafuso abre ela lá dentro. Aí você consegue colocar quadro. Deixa eu fazer uma pergunta a você aqui. Ali, você fez dessa maneira? Você fala ali, para quem não está vendo, ali, é um relógio muito bonito que foi colocado aqui no nosso estúdio. Você usou e o relógio ele é muito leve. Não, embora o Henrique, a Isobloco, nos forneceu o manual. Você não Tudo à leu. altura, nós tivemos todo o acesso à assistência técnica, o pessoal técnico da Isobloco, mas ali, inclusive, foi um eletricista enviado pela nossa engenheira Renata. E como a perfuração, a profundidade da perfuração não era tanto, então foi coisa pouca e ele só fez lá, ele não usou a bloca de repente, a ideia, porque talvez nem chegou no bloco, entendeu? Olha aí, não chegou, porque tem um reboco, entendeu? Então não precisou, e aí, Henrique, o que você disse para esses clientes? É o cliente patológico. que tem que olhar o manual, né? Porque é mais fácil até, né? Mas no caso, você é aquela coisa, você não vai usar prego, não é uma parede para prego, né? Assim como, por exemplo, você tem o drywall, não vai pegar prego, nem o bloco de gesso vai pegar prego. Então o nosso não tem uma diferença, né, no uso comum, né, do usuário que deixa ele incomodado. Até porque hoje, se você vai em qualquer home center, você encontra... A gente também teve essa preocupação. As buchas que foram validadas pela norma, né, fazendo o laudo de carga suspensa, foram buchas que você encontra no mercado de forma fácil. Não é nada que você precisa comprar... Facilita, né? Facilita. Pegando um gancho nesse momento, nessa fala, o que é que a gente pode observar? Que há um impacto cultural, né, pelo histórico da construção civil, com o advento, com a chegada da Isobloco. Né? Ela traz consigo uma série de soluções, a gente percebe isso e tal, mas ela também chega mudando um pouco, vamos dizer assim, o modo tradicional, né? Que todo pedreiro caseiro, muita gente que não tem formação, mas o cara vai ali, compra o tijolo, compra o traço, a areia e faz a casa e acabou. Né? E assim, já com o Isobloco tem as técnicas. A pergunta é, as estratégias que a Isobloco tem usado para entrar no mercado, para ocupar o seu market share, né? Sua fatia de participação no mercado, quais são as estratégias para levar esse conhecimento até as pessoas e ter essa adesão, essa procura pela Isobloco? As estratégias, né, até passa por essa aqui, né, que é a gente falar e explicar sobre... No TheCast. Aqui no TheCast. Está aqui no TheCast é uma estratégia. Rapaz, ele foi muito feliz na resposta. Ele começou bem. Muito bom, Henrique. Gostei. Então, uma delas está no TheCast explicando tudo. Porque assim... tudo que a gente faz no digital, a gente tem um alcance muito maior do que no analógico. Então, hoje a gente consegue, né, e vem melhorando cada vez mais essa questão de dar treinamento online, por exemplo, é uma estratégia. Então, a gente tem um treinamento feito, né? Ou seja, você tem o pessoal chama minutagem, né? Sim. Você é mais da área, vai saber. A minutagem, você sabe ali exatamente em cada minuto do vídeo o que é que está se falando no treinamento. Perfeito. Então tem uma guia de minutagem e tem o vídeo e a nossa equipe envia para o cliente, ele assiste o vídeo, se quiser recorrer à minutagem, voltar e tal, tem ali, e tem um manual. E aí depois há uma sessão tira dúvidas, e aí a gente vai,
né, marca uma reunião online também para tirar dúvidas. E ao longo da construção, nossa equipe cria um vínculo, né, hoje pelo celular, WhatsApp, com o pessoal que está executando a obra, e aí vai tirando todas as dúvidas que possam vir a surgir. Mas assim, de modo geral, hoje a gente vende para São Paulo, vende para o Rio, já vendeu para o Piauí, por exemplo, vende para o Ceará, e a gente consegue fazer dessa forma e tem dado certo. Sim. Perfeito. Hoje a área de atuação da Isobloco, Henrique, é mais em casas horizontais ou prédios verticais também? A gente também já começou a entrar em prédios, né? Certo. Vem sempre essa pergunta do pessoal da engenharia, mas já fez algum prédio? É assim, cara, é aquela coisa. Às vezes é muito mais complexo uma casa do que um prédio, porque às vezes você tem casas aí, quem é da arquitetura, né, pode dizer que é aquela coisa, você tem pé direito de 6 metros, com vão livre de 8 metros, então ali muitas vezes é um grande desafio para o sistema da gente, né? E a gente já se deparou muitas vezes com esses desafios, e esses desafios que fizeram, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente desenvolveu o sistema autoportante da gente, que como o bloco da gente tem um design fêmea-fêmea, né? Sim. Então, por dentro da parede, a gente coloca o vergalhão com grout, tanto na horizontal como na vertical. Coloca ele na vertical e o furo fica para cima. E aí, a gente criou, né? Acabou criando, a ideia veio justamente de uma demanda de um cliente que queria fazer uma parede de 6 metros de altura com 12 comprimentos, sem nenhum pilar e nenhuma viga, com isobloco. A pessoa que com foi, era um... que foi o Fab Lab lá em Recife. Então, se você chegar no Fab Lab, você vai ver uma parede de 6 metros de altura com 12 comprimento, para separar a parte onde eles têm as máquinas que fazem os cortes, que faz o ruído, da parte onde o pessoal faz o desenvolvimento, que tem que ser em silêncio. Então, o pessoal está ali no computador fazendo design e tal, para cortar lá nessa parte aí. Então, o material que eles escolheram foi o nosso, que deu a garantia realmente de isolamento acústico do que eles queriam. E aí teve esse desafio, porque quando eles conheceram o produto, eles disseram, não, tem que ficar aparente, porque isso é lindo e tal. Começou essa história toda, é lindo e tal, é ficar show de bola, porque o design aqui da gente no galpão, é lá na Rua da Moeda, né? Convido quem quiser ir lá. E tinha que ser dessa forma. E aí a gente, como é que vai ser feito? E aí veio a ideia de fazer estrutural, né, passando os vergalhões aí por dentro, e a partir daí a gente foi começando a desenvolver mais a ideia do estrutural até chegar no sistema autoportante. Então hoje a gente já tem várias unidades feitas aí, uma delas até pela CDTU, né, uma unidade de produção familiar, é um convênio com o Sebrae, né, de impacto social que eles fizeram lá no Lameirão, em Delmiro Gouveia, e foi todo autoportante. Qual foi o maior desafio, Henrique, que você já se deparou em utilizar o isobloco? Esse aí, na época, foi o maior, né? Esse foi o maior, de 12 metros por 6 de altura, sem nenhum pilar, nenhuma viga, nenhum elemento estrutural. Agora, recentemente, a gente teve um outro também, lá na Cicosa, que foi com o Isobrick, que é um outro produto da gente, né? Que é um tijolinho, só que ele é em grande dimensão, ele é bem bonito também. Que também a parede era para... Eu não lembro agora a altura, mas eu acho que é 5,80 metros lá na Cicosa. E ela também tem, se eu não me engano, é 6 ou é 8 metros de comprimento. Então, a gente teve que dar ali o desdobro, como diz a história, para poder conseguir encontrar uma solução para fazer a parede, que você não tinha, porque a beleza realmente da parede seria o quê? O isobrick todo aparecendo, sem nenhum ferro, nem nada, né? Então, a gente teve que colocar, e como ele não tem esse design fêmea-fêmea, a gente teve que criar uma solução para conseguir deixar essa parede, né, com 5,80 metros estrutural. É como você diz, né? Sempre tendo que aprender, sempre tendo que estudar, sempre que desenvolver,
né, novos desafios, né, Henrique? Ô, Henrique, e a título de vida útil, né? Há quanto tempo existe a Isobloco? Dos requisitos nossos, né, como engenheiro, estou falando, que quando a gente vai adquirir algum material, a gente se preocupa muito o tempo de vida útil daquele material. Aí, falando da Isobloco, qual a sua colocação em relação a isso? Veja, o nosso concreto, diferente de outros concretos celulares, porque aí você tem, vou colocar aqui só rapidamente, sem me alongar muito nisso. Você tem hoje três tipos de concreto. Você tem o sílico calcário, que é um concreto mais conhecido, que foi muito usado na década de 80 e que teve muitos problemas, principalmente de patologia. E depois veio o que, vamos dizer, é mais recente, que é o que utiliza gesso na formulação. E aí o terceiro é o da Isobloco. Ou seja, é um concreto único. A gente não usa gesso, não usa alumínio, não usa nada disso para fazer a geração de bolha. Ok. E aí o que é que acontece? Esses concretos aí celulares, eles têm elementos na formulação deles, como o calcário, por exemplo, e o gesso, que acaba degradando, né, o material muito mais cedo. Então ele não tem uma durabilidade, porque tanto o gesso como o calcário, eu digo sempre brincando, que é churrascaria de fungo, né? Porque é um ambiente muito propício para nascer o fungo. E aí o que acontece? O fungo, ele se alimenta do gesso e do calcário que está ali, a matéria orgânica que tem. Então o que acontece? Ele vai fazer uma certa bicheira dentro da parede e acaba desagregando o material, e ele vai ter uma tendência a ter um desmoronamento com o passar do tempo, claro, não vai ser de uma hora para outra. O nosso concreto não tem nada orgânico, então ele é um material inerte, então ele tem uma tendência, né, além da questão de ser anti-umidade, então quanto você tem menos umidade, né, mais dura o material. Então, a gente não tem uma diferença, vamos dizer, a nível de agregados, né, e de uso de cimento muito diferente do concreto convencional. Então, hoje a gente se adequa, né, à norma do concreto convencional justamente por essa característica. Ou seja, a gente usa agregados, né, miúdos, né, a gente faz uma massa de concreto, né, e que não tem nenhum uso de calcário nem gesso, né, adicional ali. Então a gente mantém a mesma durabilidade do concreto convencional. Então hoje a norma que regulamenta o Isobloco é a mesma norma de concreto? É, a gente segue a mesma norma. Certo. Ou Henrique, e a título de custo de obra? Quando se opta por utilizar o Isobloco, se tem economia ou onera mais o preço da obra? Não, é mais econômico. Você já começa logo aí pela questão da leveza. Então você já reduz aço, né? Porque você tem uma parede com menos de 100 quilos por metro quadrado. Então você tem aí, porque os calculistas trabalham com mais de 100 quilos ou menos de 100 quilos. Então o Isobloco está dentro da mesma linha do drywall, por exemplo. Não é tão leve como o drywall, mas vai ficar muito próximo. Então, para o projetista, ele não vai olhar muito se tem 60 quilos ou se tem 80 quilos. Ele vai considerar abaixo de 100 ou acima de 100, né? E aí, a gente já reduz o aço. Então, num prédio, né, por exemplo, de 10 andares, você pode chegar a reduzir até 35% de aço. Então, isso aí é dinheiro, né? E muito, né? Na parte de parede, quando você compara, desde 2021, né, com esse aumento que vem acontecendo aí, galopante aí dos materiais convencionais, que a gente entrou naquela curva, a gente cruzou. Então a gente começou, a parede da gente em 2021 começou a ficar mais barata, parede. Eu não preciso, antes a gente, quando ia vender, a gente tinha que falar do aço, a gente tinha que falar do desperdício de material, a gente tinha que falar disso tudo. Hoje não. Hoje a gente apenas apresenta o nosso orçamento e o cliente olha e vê. Realmente fica mais econômico. Se ele for olhar sistema, não é a pessoa estar comparando Isobloco com tijolo, que não tem lógica. A gente está falando de uma parede acabada. Você pode até comparar o sistema de drywall com o da gente, né, sem a isomassa, mas
aí sim você estaria fazendo uma comparação. Então, a gente fica mais econômico do que o drywall, fica mais econômico do que o bloco de gesso sendo maciço e também do que o tijolo com chapisco e reboco. Consequentemente, diminui o tempo de... Tecnologia. Henrique, então, consequentemente, diminui o tempo de obra também. Diminui. É menos trabalho. Em termos de execução de obra, você consegue reduzir aí até em torno de 30% do tempo total de execução de obra. Caramba. Porque a parte de parede, ela consome muito tempo da obra, que é a parte de acabamentos, né? Então, quando você tem uma parede mais otimizada, então a gente fica muito similar ao drywall, por exemplo. Então, eu construí uma parede com isobloco, ela já está pronta ali para receber o sistema da pintura? Sim, você já vem com a isomassa, que é uma etapa de pintura, né? Ela vai com 3 milímetros, você lixa e pinta. Lixa e pinta. É. Boa. A Isobloco, Henrique, ela está no mercado há quanto tempo mesmo? A gente está desde 2018. Boa. Jovem, né? Bem jovem e já tem um espaço, né? Já tem crescido e tudo mais. Aí a nossa pergunta é, a ideia em si, de onde nasceu? O nome Isobloco é um nome, inclusive, sugestivo também. Eu particularmente gostei muito. Eu acho que... Mas tudo tem uma origem, né? Tudo tem uma razão de ser. A gente vai conhecer um pouquinho sobre o Henrique Ramos, mas nesse contexto a história do Henrique Ramos se mistura com a história da Isobloco. Como foi que isso nasceu aí? De onde surgiu essa ideia? Tem tempo, que eu vou começar como era uma vez. Era uma vez. Era uma vez. Né? Era uma vez uma casa de taipa, aí surgiu o tijolo, depois o bloco. Tá, vamos zipar, né? Como vamos zipar isso aí. Mas é o seguinte, cara, como eu não nasci, vamos dizer assim, tecnicamente, eu como engenheiro na construção civil, eu acho que isso me ajudou muito a pensar sempre fora da caixa. Eu sempre olhei, quando eu saí da indústria e abri meu próprio negócio e fui trabalhar na construção civil, eu sempre olhava as oportunidades que haviam na construção civil a partir daquilo que eu carregava do meu background, assim, da indústria, né? Principalmente da indústria automotiva, que eu trabalhei muitos anos, né? Inclusive, você morou fora do Brasil. Morei fora. E Passou, 12 anos em Portugal. 12 anos. Trabalhei na GM, eu sou especialista Lean Manufacturing também. Então, essa visão do Lean sempre me fez pensar de forma mais simples. Então... eu sempre olhava, o Lean tem aquela coisa dos 7 desperdícios mortais, né? São 7 aí, estoque, excesso de movimentação, ou seja, tudo que a construção civil tem. A construção civil, se estivesse dentro da indústria, vamos dizer, automotiva, por exemplo, se fosse para competir, ela já estava morta, porque ela carrega todos esses desperdícios. Às vezes não é só pelo processo em si, é porque se pensa em construção como cada projeto é um projeto novo, quando você poderia fazer a mesma coisa que a indústria automóvel faz, que é você pegar a mesma plataforma e aí você fazer variantes daquela plataforma. É verdade. Então você poderia pegar um projeto plataforma e fazer ali as suas variantes. É possível isso. E hoje já tem construtora fazendo. Então, quem não ia gostar disso são os arquitetos, né? Imagina, arquiteto. Tudo igual. Não, mas dá para personalizar. Não, mesmo no carro também dá. Assim o designer também perderia o emprego, né? Mas voltando aqui um pouco. Os engenheiros também, viu? Muda o direcionamento, né? Muda o direcionamento, lado layout. Sol, lado da sombra, tal, poente, nascente. Não, mas tem a fachada, tem um monte de coisa. Não, brincadeira. Mas... que eu gosto de cutucar engenheiro e arquiteto um pouco. Mas é assim, eu sempre com isso muito vivo, e principalmente a parte de desperdício, né, de material e de mão de obra, eu sempre lutei muito contra isso. Então, como eu vivi inovando na outra empresa que eu tive, então a gente começou fazendo construção convencional. Eu disse, cara, não dá. E aí veio a projeção de argamassa. Então eu mergulhei naquilo com força total. Comprei as máquinas, trouxe máquina lá da Europa para cá. Então a gente foi pioneiro, né? Mas mesmo assim,
a projeção diminuía a quantidade de argamassa que caía quando você, né, em relação ao manual, mas mesmo assim eu tinha 30% de perda. Então eu não me conformava, me incomodava muito, né? E aí veio a indústria do bloco de gesso, aí a gente começou a fazer bloco de gesso, aí eu vi também, era containers e containers, e eu dava prêmio para o ajudante, que ele separava os trinchos, tudo certinho, para levar para o andar de cima e por aí vai, né? Drywall, é a mesma coisa. Eu cheguei a montar uma distribuidora, uma empresa especialista em drywall, light steel frame, piso vinílico, essa coisa toda de construção a seco. Eu também mergulhei, fui para o Paraná, para a indústria lá de light steel frame. Os caras queriam, porque a gente tinha um know-how muito grande, e acabou que eu acabava vendo que não tinha aquilo que eu entendia que deveria ser uma construção. E aí foi quando eu conheci, né, numa viagem que eu fiz à Europa, eu conheci um modelo construtivo que vai em linha daquilo de eficiência energética, que eram as casas autossustentáveis energeticamente. Então eu tenho um amigo lá na Espanha que ele estava construindo esse tipo de casa, que chama Passive House, que é um conceito alemão, que você não tem a ligação da energia externa na casa, ela gera sua própria energia. Que massa. É. E aí precisa ter uma parede com alta eficiência energética, né? Então, a primeira casa que ele me mostrou, quando eu fui lá, foi uma casa com uns blocos de cerâmicos, né? Sei lá, com uns 40 centímetros de largura, com um monte de isopor, umas peças de isopor no meio para poder isolar. Aí tinha que ainda colocar uma camada de isopor por fora e por dentro para poder conseguir. Eu disse, não, cara, esquece isso aí, não tem futuro isso, né? Ele, não, mas espera aí que chegou agora um material novo e aí eu quero te mostrar. A gente foi para outra casa e aí foi quando eu vi esse tipo de concreto celular que era autoclavado, né, com bloco que tem gesso, né, que é usado muito na Europa. E aí eu olhei, gostei, disse, é isso, mas ainda não é isso. Eu fiquei calado, pra mim, né? Cara, tem aqui alguma coisa que pra mim deu aquele como um chamado, sabe? Aquela coisa que você não para de pensar. Eu voltei, eu estava em Lisboa, vim de Madrid, né? Ele estava em Madrid, voltei a estrada toda pensando naquilo. E aí pronto, quando eu voltei pro Brasil, aí eu não consegui parar. E aí continuei na linha de pensamento disso, e aí fui pesquisando, né? Cheguei aí até o sul, para conhecer também alguma coisa de concreto celular que estava sendo utilizado por lá. E aí foi muito pesquisa, né? Muito pesquisa. Aquela coisa que eu estava falando um pouco antes, né? Que foi meio que uma graduação com mestrado e pós-graduação, mesmo estudando em casa, né? Que bom. Imagino. Aí você, com esse start, né? Com essa inspiração, pesquisa, mas teve o dia D. Aquele dia de você dizer assim, não, aí agora a gente chegou à conclusão, vamos efetivar, tirar isso do papel. Ao ponto de você procurar um local onde instalar e tal, e registrar aí o nome e tal. Como foi esse momento, o dia D? E esse nome Isobloco, de quem foi a ideia? O Isobloco foi meu, a ideia, né? Eu estava em casa à noite e eu estava buscando o nome, né? Se eu vou fazer esse negócio, como é que ele tem que ser? Ele tem isolamento térmico e tem a questão, não era bloco de bloco, mas bloco de cubo. Tanto é que o logo da gente tem um cubo com um pixel, né? O seu Instagram. A ideia era justamente o quê? Esse cubo que você meio a ideia do Minecraft. Na época, meus filhos estavam jogando Minecraft direto. E aí veio aquela ideia do cubo, aí mas isocubo não fica legal, tal, não sei o que, é isobloco. Eu digo, não, mas esse nome é muito... Vai ter esse nome, não é possível. Aí eu fui pesquisar, né? A Instagram, nada. Opa, já registrou. Domínio, nada. Né? Registro de marca, nada. Aí eu disse, não, vai ser isobloco. Não é possível que ninguém pensou isobloco, né? Aí pronto. Aí a gente registrou domínio e tal, e aí a gente já falou com o parceiro da gente que faz a parte de registro de marcas e patentes, né? E aí a gente
já efetuou o registro de marca, né? Muito bom. A gente percebe que a inspiração tem dado certo no momento em que nasceu e até o presente, né? Cada vez mais a gente vai vendo o desenvolvimento. O que a gente queria falar agora também é perspectivas. Hoje, a tua participação no mercado, como anda, o nível de aceitação, o que é que você espera para 2023? Vamos por parte aí, mas passa para a gente aí esse panorama atual. Como a Isobloco está hoje se comportando no mercado atualmente? Precisava que você ia falar de dificuldades. Porque a gente só falou de coisa boa aqui, porque teve dificuldade pra caramba. Ah, tá, mas a gente... Tem que ser outro episódio aí. Imagino, né? Dificuldade é um ingrediente que não falta. Porque todo mundo só quer ver a coisa pronta, né? Tudo muito bonito, né? Todo mundo acha legal. Falar do Google, da Apple, que nasceu na garagem. A Isobloco nasceu mais ou menos assim. Cara, naquele local que você foi, aqui não tinha nada. E tava assim, um galpão ainda meio degradado. Então a gente teve que ajeitar tudo, né? Do início até o fim. E quando eu levei o supervisor de produção, né? Que na época era um espanhol, e o Marlon. E o Marlon, quando chegou lá comigo, ele olhou para mim e disse: Henrique, você tem certeza que é aqui a Isobloco? Porque ele ficou com aquela coisa. Porque você vê, a gente tá lá meio escondido, a gente tá... E ele disse: não, Marlon, isso aqui é como um laboratório, cara. A gente não pode ficar visível em qualquer lugar para qualquer um passar e entrar. A gente tem que ficar realmente mais exclusivo, num local mais reservado, para a gente poder desenvolver e fazer as coisas mais à vontade, né? Sem ter, né, como diz, nenhum urubuzando, né, por aqui. Porque no início, né, a tecnologia ela fica um pouco solta, né, até você patentear aquilo que é patenteável, você proteger aquilo que é segredo de negócio. Então, hoje a Isobloco ela tem, né, 5 patentes. A gente hoje virou referência até no INPE, né? O pessoal veio fazer vídeo aí com a gente e tudo para um evento que houve. Enfim, e a perspectiva, voltando aqui para a perspectiva, as nossas perspectivas agora é a gente crescer no B2B, né, em construtoras. A gente vem crescendo nisso. Não vamos deixar de fazer o B2C, mas a gente vem fazendo inbound, né, tudo online. Né? Então, as vendas elas vão continuar nesse caminho. Então, a gente está estruturando a nossa máquina de vendas, colocando até uma estrutura de empresa de tecnologia, mas daquilo que a gente aprendeu, né? Colocando SDR, a figura do Hunter, Closer, Farm, ou seja, essa estrutura de empresa de tecnologia, hoje a gente está colocando na Isobloco do modo da gente. Não é igual, porque não tem fórmula pronta. Cada um tem que encontrar a forma de você criar a sua máquina de vendas. Então, e a gente vai estar entrando também com uma pessoa fazendo a parte do outside sales, né? A gente estava trabalhando com representante, a gente achou que não era bom, ou seja, não é que não é bom o representante, não tem nada a ver com isso. É assim, dentro da estrutura que a gente está montando. Então, a gente está montando uma venda externa, né? Online, só que utilizando uma ferramenta de automação. E aí essa pessoa já vai fazendo a primeira reunião, a segunda. Se fizer sentido a gente sair do online, né, para o presencial, aí a coisa já foi bem mastigada. A gente não perde tempo de estar fazendo reuniões cansativas e tal, que às vezes não faz sentido nenhum. A construtora não quer inovar, ou não está nem aí para isso, não está nem aí para sustentabilidade, para nada disso. Ou seja, não está aí para nada disso, né? Então, acaba que a gente tem que encontrar aquelas que têm o fit com a gente. E aí sim, vai evoluindo online. Ok, agora tem que dar uma perda de mão presencial. Aí a gente entra com o presencial. Perfeito. Então a gente vem estruturando isso. A gente tem alguns projetos também de ESG. É importante também falar isso. A gente tem projetos, cara, que eu acredito muito que vai mudar a concepção de muita coisa. Então a gente tem 2 projetos usando o rejeito e mineração de ferro substituindo pela areia, o rejeito arenoso.
Então, são 2 mineradoras que fecharam um contrato com a gente para a gente desenvolver um produto substituindo a areia virgem pelo o rejeito arenoso de mineração, que tem em grande quantidade e é muito melhor do que a areia que a gente tem lá em Marechal. A verdade seja dita. E acaba por agregar, né, qualidades ao produto. Eu não posso ainda abrir um pouco, mas o produto, ele fica, o concreto da gente com o rejeito de mineração, ele fica muito melhor do que com areia virgem. Existiria ou existe um volume suficiente para escalar? Tem Tem. bastante. O que mais tem é rejeito de mineração em Minas Gerais. Ok, ele está localizado em Minas, no Pará. Ah, tá. Mas assim, entendi. só para você atender, vamos dizer, uma parte ali do Sudeste. Porque a gente, como é um produto leve, essa é a grande diferença. A gente consegue hoje vender daqui para São Paulo. É o limite da gente. Mais do que isso a gente não consegue. A gente começa a perder competitividade. Mas um cliente lá em São Paulo, mesmo com esse frete, porque você não vai ver caminhão aí na estrada andando, carregando bloco. Só da Isobloco. Ninguém vai carregar bloco porque é muito pesado. Sim. Né? Então, é aquela coisa. A gente consegue levar longas distâncias, né? Tanto como o drywall. Então, o que é que acontece? Imagina, a gente localizado com uma unidade, 2 ou 3 em Minas Gerais, produzindo o produto, usando o rejeito de mineração, dá para atender Paraná, São Paulo, Rio, né? Tem aí um grande volume de negócio, né? Um grande volume de negócio. Então, tem esses projetos e tem um outro também muito especial, esse que a gente fechou agora com a Intercement, né? A cimenteira, eles têm ali a fábrica em São Miguel dos Campos e eles desenvolveram com o CT Nano, na UFMG, um produto que é o nanotubo de carbono, né? É um clinker estruturado. Então, a gente vai fazer um projeto, a gente já começou, né? Aliás, só está esperando o material chegar, a gente já fez uma parte do planejamento para a gente introduzir esses nanotubos de carbono, né? Que vão ajudar justamente a gente a reduzir o cimento, que a gente já vem fazendo isso, e aumentar a resistência do concreto. Imagina. Né? As suas maiores experiências é B2C, né? Tem alguma delas que você possa revelar para a gente, assim, de sucesso, exitosa, durante essa trajetória? Olha, a gente tem a Casa do Djavan, que foi um projeto, assim, foi desafiador também na época. Ela foi toda feita em estrutura de aço, ele tem uma preocupação sustentável, a gente atingia essa questão da sustentabilidade, o isolamento térmico era muito importante, a acústica, porque tem a questão da música. Então, e tinha isso é muito, muito bom. Eu acho que é um grande exemplo, né? Eu até lembrei dele e eu preferi que você o proferisse, né? Por isso que eu fiz a pergunta e eu acho que é um dos casos, né, entre outros, em que você tem ele como referência, né? Eu digo assim, Henrique, porque penso ser muito desafiador para qualquer projeto as primeiras experiências, né? Porque é natural as pessoas serem um tanto céticas, né? É aquela história do Tomé, né? Tem que ver para crer. Isso até que seja, né, testado, aconteça, passe o tempo. Eu acho que o tempo é um grande aliado seu. Né? Quanto mais o tempo passar, mais melhor será, né? Porque aí vão vendo que realmente tem sentido. Ao que me parece, no Brasil, até no mundo, não tem nada parecido. Não é assim? Não tem nada parecido, né? Isso até a nível das patentes da gente, né? A gente vem evoluindo para um modelo de fábrica móvel. Tá, me fala um pouco. Eu conheci um pouco dessa história da fábrica móvel, eu achei muito interessante. Descreve ela pra gente. Porque é o seguinte, o concreto celular, para poder atingir resultados de resistência mecânica, tem que ir para o autoclave. E a gente conseguiu não usar o autoclave. Não fica muito caro, não? Encarece o processo e também torna ele com desperdício de movimentação, porque você tem que colocar dentro do autoclave, aí esperar sair, então fica como se fosse um forno, né? E a gente não tem
não usa autoclave. A questão não é não usar autoclave. Existem outros concretos não autoclavados, não é só o da Isobloco. A questão é a resistência que a gente atinge. E aí permite, por exemplo, que a gente comece, né, a pensar em vender o concreto diretamente. Então, hoje você não tem no mercado dizer assim, olha, eu vou comprar um concreto ali leve, né, com termoacústico, anti-umidade, antimofo e corta-fogo e vou fazer o enchimento das minhas formas com esse concreto. Você não tem isso. Né? E aí veio o desafio, né, quando houve esse pensamento, porque há demanda, né? Sim. Até porque a norma de desempenho, né, tá mudando aí, exigindo a questão da eficiência energética, o isolamento térmico aí vai ser mandatório, além da questão do corta-fogo, né? E o destino tá voltando a favor da Isobloco. Mas assim, não é bem tempo e destino, né? Eu acho que assim, quando o destino no sentido das normas, né? Porque quando as normas mudam, porque podia mudar no sentido contrário, mas aí a exigência você passa a ter uma importância no mercado. Você tem uma necessidade mundial, que é a questão da eficiência energética. Não, perfeito, né? Mas aí a norma ela pressa. Ela pressa, porque aí ela determina, ó, a partir de agora, né? Tanto é que, por exemplo, eu venho sempre acompanhando os mercados e no mercado Ásia-Pacífico, agora o ano passado ficou norma, você tem que construir a casa, ela tem que ter isolamento térmico para ter a eficiência energética e tem que ser com produto sustentável. É mandatório. Então os caras estão doidos. Aí o concreto celular, não só o da Isobloco, ele acaba sendo uma alternativa válida para isso. Então, o consumo de concreto celular aumentou aí 30% em um ano, veja. E aí vai galopando isso, né, ao longo do tempo, porque normalmente quando sai uma norma na Constituição Civil, ela tem um tempo até todo mundo se estabelecer naquilo ali, né? A gente participou até de um desafio, a gente foi convidado pelo Enterprise Singapore, né? E eu fiz umas reuniões com uma construtora de lá, uma incorporadora, a Sime Derby, né? E a gente conversou muito, eles ficaram super interessados, mas queriam comprar a tecnologia. Eu não tá vendo. Você já quer comprar a fábrica móvel? Não estou vendendo fábrica móvel, não é isso. Né? O caminho não é esse. Porque às vezes esses desafios assim internacionais, eles querem às vezes coisas muito pay-puff, né? E a Isobloco é uma coisa como chama, né, o pessoal dentro desse contexto, é uma deep tech, né? Ou seja, é uma tecnologia mais profunda. Então você não pode chegar e fazer pay-puff. Tem que desenvolver alguma coisa, você tem que ir para aquele mercado, aí você tem que aprovar nas normas de lá, apesar que a gente fez tudo, que aí eu venho aquela questão, não é muito destino, é um destino às vezes provocado, né? Sim. Quando eu estava desenvolvendo o produto da gente, o concreto em si, eu sempre levava em conta as normas europeias para esse âmbito aí da eficiência energética. Porque eu sabia que alguma hora o Brasil ia ter que usar aquilo ali, ia ter aquilo ali como referência. E aí, hoje, você chega por exemplo, eu tenho um cliente, você falou eu tenho um outro cliente, né, do Canadá. Ele é um brasileiro casado com uma canadense e fizeram uma casa ali em Paripueira. Eu estava conversando com ela, a gente conheceu eles, porque eles vieram do Canadá, a gente fez o contato e conheceu pessoalmente. E ela mesmo falou, e ele também, cara, não tem isso lá no Canadá, não tem nada comparado com a Isobloco. Quando eles vieram passar o verão e viram aí e sentiram o ambiente da casa, eles ficaram loucos, né? Disseram, não tem nada. Mas aí a fábrica volante, como você falou, ela vai estar focada mais no concreto celular, no concreto, na venda do concreto acabado. Não, o foco principal é a gente vender o concreto, por exemplo, para essas construtoras que vêm trabalhando com forma, mas não só, né? A gente agora também começou a trabalhar um concreto para impressão 3D. Então, a nossa fábrica móvel ela vai acabar atender uma necessidade da impressão 3D, porque eles têm um sistema de bombeamento, mas eles precisam estar recebendo o concreto. E o cara vai caminhão betoneira para lá, caminhão betoneira para cá, caminhão betoneira para lá, e a gente não, a gente fica ali e produz o concreto, porque é como eu digo, assim,
é como se o concreto convencional ele é como uma feijoada. Você não precisa ser tão preciso em determinadas situações. Claro que alguns concretos precisa, quando vai altas, tem temperatura, tempo de cura, tudo isso. Às vezes você precisa ser bem preciso, mas estou dizendo assim, no geral. O geral. E o nosso é aquele meu como comida gourmet. A gente tem que fazer na hora. Eu não posso estar rolando o concreto da gente dentro de uma betoneira, né, dentro do caminhão betoneira. Então, a nossa fábrica móvel é um pensamento, assim, numa evolução do caminhão betoneira para um concreto, né, especial, para a fabricação de concretos especiais, né? A área foco, no caso da fábrica móvel, seria sul, sudeste, por conta de você já estar aqui? Qual é a visão com relação à localização da fábrica móvel? Não, a fábrica móvel, assim, a fábrica móvel, ela está também incluída dentro de um conceito de célula de produção, que é usada muito no Lean Manufacturing. Então, vamos dizer, eu tenho uma equipe, tem uma pessoa aqui, um cabeça, um técnico concreto, e tem um pessoal que auxiliar, isso e aquilo. Pronto, ali é uma equipe e uma unidade móvel. Tá. Então, o projeto da Isobloco, ao sair dali, né, a gente vai estar, vamos dizer, num galpão, e dentro do galpão tem várias fábricas móveis. E elas podem estar produzindo os pré-moldados aqui no site da Isobloco, ou ela pode sair com aquela equipe e coloca em cima de um MUNC e vai até o cliente, e aquela equipe continua produzindo ali para o cliente, ou ela volta para cá. Então, isso dá flexibilidade a um modelo, tanto é que também a gente fechou com um apoio da Embrapi, o desenvolvimento também do sistema de produção, de gestão inteligente e produção, para a gente poder fazer esse controle, essa gestão das unidades avançadas, porque não é igual você fazer uma produção num local só. Você tem que saber, eu tenho uma demanda X, aí eu tenho X células. Então, aonde é que eu posso colocar aquela demanda que vem? Ou aquela demanda que vem exige que eu tenha uma produção avançada, não é aqui. Então, é preciso você ter um sistema que tenha ali algum algoritmo, de alguma inteligência artificial ali por trás para poder fazer essa ajuda a quem faz o planejamento da produção. A gestão, faturamento, tudo isso, né? Então, a gente está... o apoio da Embrapi, quem está desenvolvendo é o IFMG. Muito bom. O ente público, nesse processo, você tem encontrado apoio? Você consegue vender a ideia também para o setor público? Como é que tem se comportado essa penetração? Agora aqui na antiga gestão do governo aqui, né, o pessoal da CDTU procurou a gente especificamente para esse projeto do convênio com o Sebrae e tudo, na ótica da questão do impacto, porque a gente tem um produto sustentável e tal, mas existem muitas barreiras realmente ligadas a toda aquela equipe, né, que já está habituada aos projetos, a fazer daquela maneira, eles introduzirem novas tecnologias, né? Isso aí existe, né? Mas, assim, vem mudando, até porque, como diz a história, a lei obriga, né? Tem que usar produto sustentável. Então, por exemplo, um desses projetos com mineradoras, não é só a gente desenvolver o produto. Tem uma delas que fechou uma parceria com a Prefeitura de Congonhas, e a Prefeitura já vem conversando com a gente para a produção, né, a construção de 3.000 unidades com esse concreto, usando o rejeito de mineração da mineradora Ferromais, né, do Grupo J. Mendes. Você continua vendo a Isobloco como uma startup, como uma empresa de pesquisa que está sempre... Esse é o olhar mais predominante do negócio? Eu não quero deixar de olhar assim, porque tem suas vantagens. Não é porque é legal de falar nem nada disso. A gente pode ter um tamanho gigante, mas esse modus operandi de startup, de velocidade, é muito importante hoje. Eu vou dar um exemplo, né? Vamos supor, a gente já vinha pensando e trabalhando e testando alguma coisa ligado à impressão 3D.
né? E aí, de repente, a gente faz uma conexão, né, com um professor Rafael, lá da USP, que hoje é a pessoa que está mais à frente da questão da impressão 3D, e a gente se conecta a ele. E daqui a pouco vem uma conexão também que começou aí do Rio Grande do Norte. A gente ainda não falou, mas entendeu? O pessoal que já fez alguma coisa vê que tem necessidade e acaba se conectando. Então, assim, acaba que você, dentro daquela situação, você tem que se encaixar. Sim. E, às vezes, uma indústria que não tem essa característica, ela não vai conseguir. Quando o cara, eu vou dar um exemplo prático. Quando foi a gente fazer as parcerias, tanto para a Isomassa como para a Isocola, grandes fabricantes aí, né, não vou falar os nomes aqui, mas esses grandes fabricantes nos procuraram. Só que, para eles produzirem um produto específico, no caso, para a Isobloco, eles queriam uma demanda estratosférica, que não tinha cabimento. Sim. Para poder desenvolver aquele produto que não era um desenvolvimento, era uma especificação. É um produto com essa especificação, né? Não, mas tem isso, tem aquilo, ou seja, um monte de dificuldade que você olha e diz assim, cara, os caras tornam uma coisa impossível. Impossível, inviável. Né? Aí a gente, com as parcerias aqui locais, né, a gente conseguiu dar vazão a conseguir colocar esses produtos acessórios, né, no sistema da gente. Você falou, e aí a gente já está na reta final do TheCast, mas eu fiquei curioso, esse assunto eu acho que interessa, se não a muita gente, mas uma boa parte de pessoas que com certeza são despertadas pela curiosidade de ser uma novidade, e uma novidade boa, por sinal. A impressão 3D. Eu fiz ideia, mais ou menos, mas eu queria que você trocasse miúdo, assim, desmistificasse mesmo para a nossa audiência onde é que cabe, onde é que entra o concreto celular, a Isobloco com a impressão 3D. Como a gente entender isso melhor? Certo. Veja, vou dar um exemplo, né? Pegar um pouco também do meu histórico de indústria automobilística. A impressão 3D usa a extrusão, né? Então ela tem um bico extrusor ali para poder ir uma bomba que bombeia aquela massa de concreto e empurra dentro daquele extrusor, daquele bico. Pronto. Nessa interface bomba e extrusor tem muito problema. É o mesmo sistema que é utilizado, por exemplo, na indústria automobilística para você aplicar cola nos vidros do carro. Você tem um robô, uma cabeça de um robô, extrusora, uma cabeça extrusora, e aquela cola ela é bombeada e pressionada para sair ali, e aí tem o curso da cabeça do robô e tal. Ou seja, e nessa interface ali ele já tem grandes desafios. Ele já tem grandes desafios para resolver, né? E aí um dos grandes desafios é o material. Ou seja, se o material gerar, né, algumas situações no bombeamento, vai causar entupimento, vai causar travamento, vai causar um monte de coisa que ninguém quer, porque vai interromper a produção e vai ter aquela demora enorme e depois tem um setup, né, de novo para fazer da máquina. Então, o concreto da gente, ele é um concreto autodensável, ele é fluido, né? Então, ele acaba por... A gente vê isso no dia a dia na Isobloco. Ele é meio como aquela coisa. Ele fluida de forma até lubrificante, né? Como diz assim, sim, para o sistema, né? Então, a gente, no nosso processo em si, a gente tem raras vezes algum entupimento. Raras vezes. Quando tem um entupimento, muitas vezes está ocasionado, às vezes, em alguma situação dentro do misturador, de algum acúmulo que foi feito ali durante o dia, de algum resíduozinho, alguma coisa na areia, mas a gente acaba fazendo uma limpeza rápida e volta a produzir. E aí tem o outro lado. Então, você tem um concreto mais leve, né? Um concreto mais fluido, um concreto que hoje, por exemplo, o concreto que eles usam, eles têm que produzir metade, porque ele é muito pesado, então você não consegue terminar a parede até o fim.
Então você tem que fazer metade, passar para uma outra casa, por exemplo, depois voltar para aquela para produzir. Você está entendendo? E o nosso não. Ele, por ser leve, né, e a gente conseguir aditivar e conseguir ter um tempo de secagem, de pré-secagem, né, de pré-cura mais rápido, a gente consegue fazer a parede até o fim. Boa, entendeu? Boa Porque é até mais leve. Isso é uma coisa, é a parte, vamos dizer assim, mais técnica da coisa. E a outra é, o concreto que é utilizado hoje não gera as características do nosso. Isolamento térmico, acústico, essa coisa toda. E aí a gente leva a sustentabilidade, né, a qualidade de vida na habitação, né, para a impressão 3D. Então, acaba, porque muitas vezes você está desenvolvendo uma tecnologia e está pensando muito naquela parte técnica e esquece a outra, né? Isso. E a outra é muito importante na hora que você vai vender. Vender. Então, há possibilidades também que acaba tornando o processo talvez aí mais economicamente viável, que é no concreto que hoje eles usam, fazer a casca e fazer o preenchimento com o nosso. Agora entendi. E aí torna a coisa mais econômica e até mais rápida. E aí pode viabilizar, né? Então, há alguns caminhos aí a percorrer, né? Mas é uma tecnologia ainda hoje muito recente, né? Tudo muito novo, apesar do uso em si, ou seja... Mas tecnologia assim, como, por exemplo, a gente usa o concreto celular. O concreto celular foi desenvolvido em 1929 por um arquiteto. Ele queria um produto que não pegasse fogo, mas que tivesse as mesmas características da madeira, né? Então, o concreto celular acaba por ter, né? Então, um produto de 1929, hoje ele faz todo sentido numa forma diferente de utilizar. É a mesma coisa da impressão 3D. Você tem uma cabeça de um robô que é usado para aplicar cola, outras coisas, extrusora, é um processo conhecido, mas você introduz numa outra visão que acaba trazendo uma inovação e uma disrupção muito grande, né? É verdade. Muito bom. Eu queria agora, já nessa reta final, ouvir do nosso amigo exatamente como fazer um pitch para convencer alguém a usar a Isobloco de uma maneira mais prática. Tá aí. A gente hoje, inclusive, usamos a tecnologia aqui da Isobloco no nosso estúdio e tivemos esses acessos. Mas muita gente que está assistindo ouviu e, obviamente, sua explicação, ao tempo que ela é carregada de muito conhecimento técnico, ela também é compreensível. Mas, no fim da linha, estou eu em casa e eu não conheço nada da Isobloco, estou conhecendo agora, e aí achei interessante. Eu quero fazer a minha casa, meu escritório, usando os produtos, no caso, da Isobloco. Como eu ter esse alcance? Como eu chegar até a Isobloco? De que maneira eu posso entender isso melhor? Eu deixo com você a oportunidade de você fazer assim, com uma linguagem bem mais simples, bem mais clara, convencer o cliente final, ou melhor, o interessado a usar o seu produto. Veja, a Isobloco, ela transforma o modo de construir e habitar, trazendo qualidade de vida, né, e preservando o meio ambiente. A gente combate principalmente os desperdícios de obra, né, a questão da emissão de carbono, né, a questão da salubridade, ou seja, anti-umidade, anti-mofo, e a gente resolve isso com uma tecnologia embarcada, em que você, em todos os ambientes da casa, você vai ter anti-umidade, anti-mofo, corta-fogo, isolamento térmico e acústico, a um custo mais baixo e com uma velocidade maior de obra. Boa. E a mão de obra para fazer isso aí, eu penso assim, como tem muita gente já treinado e fazendo a obra convencional. Você disponibiliza essa mão de obra e treina as pessoas? Eu falo até porque houve isso aqui com a gente, mas quando eu falo numa escala maior, porque isso pode ser, de repente, um obstáculo de alguém que vai pensar, não, eu vou usar essa tecnologia, mas quem vai fazer isso aí? Como é que você disponibiliza? Como é que você facilita a vida desse cliente? Veja, você não precisa de mão de obra especializada.
Certo. Eu combato muito isso. Quando o cliente vem, tem alguém que faz, não precisa. Boa, Porque não boa, é bom precisa saber. mesmo, não precisa, né? E aí a gente vem fazendo justamente esse desenvolvimento de treinamento online, de vídeos, ou seja, o YouTube da gente é bem rico de vídeos. Eu faço os vídeos porque eu entendo que Eu o cliente... vi você no Instagram aqui, você é o garoto de propaganda com força, com cliente, gosto. não, mas é porque o cliente da gente, ele tem que saber que é assim, você não quer ter o contato com o dono, mesmo que a empresa seja grande ou não interessa, mas você não quer ter um contato qualquer com o dono. Então é assim, isso foi um pensamento que a gente teve, ou seja, vamos dar a credibilidade ao produto, não porque eu sou o diretor da Isobloco, o CEO, nada disso, mas porque eu sei como usar, eu sei como mostrar, eu mostro a real. A gente tem um bloco, Isobloco na real, que esse negócio, patologia, tá aqui, quando que causa patologia dessa forma. Eu chego numa obra, né, falo com o mestre de obra, falo com o pedreiro, né, chamo o pessoal, não é nada montado, é verídico ali. Eu chego e pergunto, como você me pergunta agora, faça um pitch aí, eu chego pro pedreiro e digo aí, fala aí da Isobloco. Boa. O que é que você acha? O que é que você achou? Diga a verdade. E aí o cara vai e fala a verdade. Ele diz, olha, foi melhor de executar, ou isso, aquilo, ou ele fala uma coisa, fala a outra, ou seja, cada um vai falando. E acaba que essas visitas à obra, que eu faço muito, não é porque a gente foi ali fazer um treinamento, nada disso, é muito a cortesia, né? Então eu vou lá, falo com o cliente, converso, eu deixo o cliente à vontade, pode ir aí, posso falar com o pessoal? Pode, fala aí e tal. Então eu vou mostrar as coisas, entendeu? Muitas vezes o pessoal quer mostrar pra gente e dizer assim, olha, tá vendo, tá bem feito, tá ok? Tá ok, tá bem feito, né? Valeu, tá muito bom. Assim, esse corpo a corpo com o pessoal de obra, né? O pessoal que executa desde engenharia, mestre de obra, pedreiro, né? É muito importante, ajudante, né? Às vezes eu chego numa obra ali e tá o cara com o ajudante parado. Eu digo, cara, porque o rapaz ele não tá cortando os blocos, pô. Entendi. Você não já sabe as medidas da parede, você já começou, já tá na segunda fiada. Coloca o meu rapaz aí para trabalhar, para ele ajudar, porque você vai produzir mais. Grandes dicas, né? Grandes então, dicas. assim, esses pequenos detalhes, eles fazem a diferença, né? E no dia a dia que a gente mostra, assim, eu acho que nada melhor do que você mostrar a realidade, né? Você ser real naquilo que você está fazendo, né? E as pessoas me ouvem falar, talvez no Instagram, eu não preciso estar aqui falando todo o meu histórico, isso e aquilo, porque eles já olham assim, não, esse cara sabe o que fala, sabe o que faz e sabe o que fala. Você tem segurança e passa isso, sem dúvida. Tanto que nessa reta final eu fiquei curioso, conhecer um pouquinho mais do Henrique. Henrique, além de pensar tanto em Isobloco, porque eu sei como é, o cara quando ele tem uma ideia e essa ideia ela vai nascendo, vai crescendo, meio que você fica pensando muito naquilo ali, tudo gira em torno, mas tu tem outra vida, né? Também. Tenho. Tipo, tenho outra vida. Qual é o teu hobby? Qual é o teu hobby? Assim, tu faz o que além de pensar na Isobloco? Tu tem algum esporte, alguma coisa? Passa pra gente conhecer melhor. Não, eu não sou nunca fui muito de esporte, né? Eu acho que pelo meu físico, assim, não sou... Mas também, assim, nunca fui muito de esse negócio, academia, esporte, eu nunca fui. Joguei uma bolinha, mas nada por aí além. Eu gosto muito de fazer churrasco, eu gosto de churrasco. Opa! Eu gosto, eu sou um churrasqueiro assim. Você aproveite que quando você for fazer a sua casa com Isobloco, você já deixa um espaço, a churrasqueira. Pra eu ir lá fazer Mas eu não gosto de fazer pra muita gente, não. Eu gosto daquele churrasco, mais que eu olho a carne, gosto da pessoa que saboreia, né, o churrasco. Mas tirando isso, eu sou um cara assim de casa, sou muito família, né? Muito meus filhos, assim, gosto muito. Nem sempre tanto quanto eu gostaria, porque o trabalho consome muito tempo da gente, né?
Mas sempre que eu posso, eu estou sempre conversando, dando um conselho, explicando e tal. Tá bom, pai, tá bom, pai. Como é que o Henrique se vê daqui a 3, 4, 5 anos, assim, nessa trajetória, nessa linha que você vem percorrendo? Cara, na Isobloco, eu vejo que tudo que a gente vem desempenhando hoje, eu acredito que vai se concretizar, porque não são coisas tiradas da nossa cabeça, são demandas do mercado, né? E que a gente está nessa linha, nessa trajetória e nessa jornada, como querer falar, né? E que a gente também vai se ajustando à medida que vai percorrendo esse caminho. Então, eu acredito que a gente vai ganhar escala, né? Nesses próximos 5 anos, aí, talvez até 3 ou 4 anos antes, um pouco, acho que a gente vai entrar em escala mesmo. E a gente tem um modelo de negócio muito sustentável, né? A gente gera lucro, atinge break-even, além de avançar, né? Dobrando ano a ano, a gente vem dobrando a penetração da gente e as vendas. Então, aquilo, a gente, como o pessoal gosta de chamar, né, dar nome às coisas, a gente como se chama, startup camelo, né? A gente tem um modelo sustentável de negócio. E que também, né, você leva a bordoada, pandemia, tudo, e a gente cresceu na pandemia, né? Então, assim... Então, eu olho positivamente isso aí nos próximos anos. Eu, né, tô com um filhinho agora, né, do segundo casamento, e espero que ele vá crescendo, né, vá conhecendo também. Então já vi que você tem que se ocupar. E os meus 2 filhos também, eu tenho um com 18, outro com 16, do primeiro casamento, que, né, hoje estão morando lá em São Luís. Eu quero ter eles mais próximos de mim, né? Muito bom. Muito bom, Henrique. Eu estou muito feliz com a presença do Henrique aqui e, diga-se de passagem, fazendo um grande registro de que esse estúdio do Destravo tem aqui a presença marcante da Isobloco, né, Natinha? E antes que ele dê os seus... Aliás, eu quero deixar com você a palavra para as suas considerações finais, agradecimentos, enfim, de repente dizer algo que a gente não colocou aqui à mesa. Por favor, fique à vontade. Foi muita coisa, acho que agora eu não estou lembrando, não. Então agradeço, enfim, manda uma mensagem aí para os seus clientes. Eu quero agradecer primeiro, né, a todo mundo, né, principalmente a família que sempre acreditou em mim, né, e estou nesse projeto. Eu acho que nunca ninguém deixou de acreditar. Houve os precalços do caminho, mas nunca ninguém deixou de acreditar. E quero agradecer também os parceiros, né, que a gente vem fazendo ao longo dessa jornada. Tem alguns parceiros ligados à questão dos materiais acessórios aí. Tem alguns parceiros, né, ligados à parte de sustentabilidade, de impacto, né? A gente tem aí parcerias, né? Hoje a gente tem a Ibratim, tem a Casa Forte, tem a Cooperóleo lá em Marechal, porque a gente desenvolveu com eles uma forma de usar o óleo vegetal reciclado como desmoldante. A gente testou, laboratório, tudo, não teve problema nenhum. A gente filtra o óleo e acaba que gera renda, né? A gente está preservando o meio ambiente, porque eu diz, 1 litro de óleo que não vai, né, para os efluentes, você está aí preservando 20 mil litros, né, de água. Então, veja, a Isobloco consome em torno de 400 a 500 litros por mês. Então, você faz aí em um ano 5 mil litros vezes 20 mil litros. Quantos mil litros de água em um ano a gente ajuda a não contaminar com óleo, né? E isso é o óleo de donas de casa, né? Enfim, tem também uma parceira lá de Cururipe que pega também o saco de cimento da gente e transforma em embalagens ecológicas, né? Muito bom, cara. Então, assim, e tem a parceria Sebrae, que, pô, não posso deixar de falar de forma nenhuma. O Sebrae é um parceirão da gente, sempre foi desde o início, né? Tanto o Sebrae Alagoas, o Sebrae Nacional, o Sebrae em todos os aspectos aí, pô, eu sempre, não é por causa Isobloco, às vezes o pessoal, porque é Isobloco, não tem nada a ver. A gente chegou lá
com as dificuldades normais de qualquer empresário, né? E a questão é você focar, é você ter o engajamento em utilizar aquele apoio que o Sebrae dá, de ferramentas, de consultoria e tudo, e você realmente valorizar aquilo. Então, a gente sempre valorizou muito. Agora, a gente vem firmando a parceria com o Senai, porque, apesar de ter os cursos online e tudo, a gente achou que era importante a gente introduzir na estrutura do Senai, mas eu não queria algo pontual, eu queria que pegasse uma coisa geral. Então, é esse caminho que a gente está trilhando com eles, de na formação que eles têm lá, acho que é técnico de construção, que hoje fazem tijolo, drywall e tal, vai usar também isobloco. Boa, Então vai ter isobloco. Muito bom isso. A gente, o ano passado, fez um workshop lá para poder definir o caminho disso, para poder entrar no Senai. Realmente não vai ser um piloto aqui, é um modelo assim, faz o piloto e depois replica, né? Muito bom. Então, acaba o Senai sendo um parceiro aí, a gente agora com a Embrapi, aí vem agora os apoios, né, a BGI, né, tem outros apoiadores aí do projeto da Isobloco hoje em dia, graças a Deus, a nível nacional, né? Muito bom. Parabéns, cara, por esse projeto. Realmente é um projeto que promete, né? Já tem dado seus resultados e ele tem vida longa. Para mim está claro. Eu, inclusive, não apenas como um dos usuários, mas também como um admirador mesmo, quando se trata de algo que tem por trás, que tem como lastro a tecnologia, tem a pesquisa. Eu acho que isso tudo tem muito a ver. É tendência, né? Tendência pesquisa de tendência, enfim. Eu acho que essa pegada você foi muito feliz. Parabéns aí pela sua noite de sono que você passou para ter essa ideia, né, Natinha? Com certeza. Muito bom, Henrique, ter você aqui conosco, poder dividir esse assunto que para muita gente é novo, né? E eu quero aproveitar todos vocês que estão nos assistindo. Se você ainda não segue o nosso canal, vai lá agora e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, curte, compartilha e comenta. Principalmente compartilha. Compartilha esse conteúdo, porque muita gente pode querer conhecer um pouco esse assunto que foi tratado nesse episódio de hoje. Muito bom. E eu quero terminar esse episódio, né? Deixa eu só agradecer a vocês. Não, com certeza. O TheCast, eu acho que essa vai ser a primeira, né? De muitas que a gente possa fazer aqui com temas específicos, e eu quero agradecer esse espaço, parabenizar também, né, porque eu sei que não é fácil abrir esse caminho, né, seja onde você dá voz para todo mundo, às vezes você também perde um pouco a sua voz, né, para poder dar ao outro, mas é essa coisa de você doar, de você pensar no outro, eu acho que é isso que faz crescer, né. Como eu digo, a gente na Isobloco, lógico, o dinheiro é consequência, mas a gente tem que pensar em como eu melhoro a sua vida, né? Não só no quem usa, mas quem executa, o cara, o pedreiro que está pegando o material mais leve, né? Ele tem uma ergonomia melhor, é o engenheiro da obra, é o arquiteto que vai conseguir fazer um projeto mais rápido, mais otimizado, é o engenheiro, é a construtora, ou seja, é um conjunto, né? Mas que você pensa, né, no outro, né, antes de pensar em você, né? Sim. Muito bom. Eu vou fazer aqui um desafio para nós dois, né? Eu vou aqui falar da Isobloco e você vai falar do TheCast, para a gente fazer um bom corte aí. Olha que coisa linda, né? Aí você me falou o slogan Não, ali é a imagem, é a logo. O slogan da Isobloco. Transformando o modo de construir e habitar. Transformando o modo de construir e habitar. Olha só. Então, quero convidar você a conhecer a Isobloco. Ela que tem um método que transforma o modo de construir e habitar. Isobloco presente na sua vida a partir de agora. Gostou? Agora convida a galera para assistir. Devia ter dito assim, presente no TheCast
E agora também na sua vida. Ai, mas isso é um exercício, Henrique. Agora você está ferrado, porque agora você tá colado com a gente, meu amigo. É Isobloco e TheCast Isobloco, não é isso? Então, o que foi que você achou do estúdio? O que é que você diria para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, que não conhece ainda aqui as instalações físicas? O que é que você diria e o que é que você faria para que ele viesse aqui? Olha, se todo mundo pudesse estar assistindo o TheCast aqui dentro, estaria muito bem acomodado, né? Porque a acústica está perfeita, né? Ou seja, o isolamento térmico, assim, você teve que aumentar ali o ar-condicionado. Eu mesmo também já estava aqui sentindo um pouquinho de frio, né? E, cara, e a beleza, o projeto arquitetônico ficou show de bola, ficou muito legal. A flexibilidade que você veio falando, explicando, né? Que a gente pode estar aqui, uma mesa redonda, pode estar mais gente, fica um ambiente também, o fato de ser essa mesa, né? Não fica aquela coisa muito fria, né? Ou seja, tem um ambiente aconchegante. Muito é isso que bom. você sente quando entra aqui logo. Muito bom. Quero agradecer ao Henrique Ramos, da Isobloco, aqui conosco, como nosso convidado especial. Agradecer a minha amada esposa, como sempre, aqui ao meu lado. Renata Gomes, a nossa equipe técnica ali, Lucas Martins e Léo, nosso novo integrante do time. E a você, especialmente, que nos segue. Continua seguindo, vai lá no nosso canal e se inscreve, ok? Forte abraço, o TheCast logo estará de volta. Até a próxima. Tchau. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou.